Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o pastor Augusto Medeiros. Eu quero exaltar e engrandecer o nome do Senhor por também fazer parte dos Gideões Missionários da Última Hora. E eu quero lhe convidar a assistir a nossa mensagem e a ser nosso amigo na rede social. Augusto Medeiros Gideões. Deus abençoe você. Meus queridos, com alegria e minha alma vos saúdo com a paz do Senhor. Quero externar minha gratidão a Deus por Ele outorgar a mim a honra, o privilégio de estar aqui pela primeira vez usando esta tribuna para verbalizar o que está no coração de Deus para o coração deste povo que veio para ouvir a voz de Deus. Quero tributar a honra, o louvor a Deus, também agradecer a Ele por facultar a mim esta honra e agradecer ao pastor Cisino Bernardino, que é o pai das nações, também pastor Reuel Bernardino, que nos recebeu muito bem em sua residência, quando estive aqui no seminário Sentados para Ouvir. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Henrique, que foi o canal de bênção, juntamente com o pastor Ricardo Ítalo. Agradecer os meus nobres amigos, pastores, pastor Edgar, também ele que viabilizou a nossa chegada, pastor Rodrigo Santana, a minha esposa, a irmã Elaine, a missionária Iara, que está nos acompanhando. Meus irmãos, aproveitando que estão sobre os pés, abra sua Bíblia nos Salmos de número 102. Eu quero ler juntamente com esta massa de crentes que veio verdadeiramente ouvir a voz de Deus, a partir do verso de número 18. Glória a Deus. Quero fazer uso do tema que fora escolhido para este evento. Deus usou alguém orou e pediu a orientação de Deus para falar aos nossos corações. E eu quero fazer uso deste tão lindo e sublime tema. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso de número 18 do Salmo de número 102. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém. Verso de número 22 ainda. Quando os povos todos se congregarem, e os reinos para servirem ao Senhor. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Aqueles que podem, tomai o vosso assento. Meus queridos, amados irmãos, confesso que a minha alma, ela se dilatou para inclinar a palavra de Deus para trazer nesta manhã algo da parte de Deus. Acabamos de ouvir uma linda mensagem falando de padaria. Se há padaria, tem que existir padeiro.
E nós estamos com necessidade de padeiros. Eu ouvi uma mensagem aqui pelo pastor Gesiel Gomes, me parece que foi o ano passado, que Deus ainda está à procura de profeta. Deus ainda está à procura de alguém que sabe interpretar a vontade de Deus. E numa padaria, meus amados irmãos, sabemos que existe o padeiro e o confeiteiro. O padeiro, quando ele vai preparar a massa, se ele é bom, se ele é zeloso, ele precisa levantar antes que o sol saia pela manhã. O padeiro, ele precisa levantar de madrugada para preparar a massa. Já o confeiteiro não, o confeiteiro dorme até 10 horas da manhã. Ele sabe que já tem padeiro com a massa pronta. O confeiteiro, ele vai até a padaria, pega a massinha de ló, coloca o recheio, a cobertura e leva a fama que fez o bolo. Mas eu quero acreditar que nesta manhã Deus pode ainda contar com padeiros que tem força para buscar e preparar a massa. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o Salmo de número 102. A Bíblia vai revelar a nós um salmista, um poeta aflito de alma. E quando ele começa a expressar a sua angústia, não vou entrar dentro da historicidade do texto por causa do tempo, mas a Bíblia diz que este homem entra e começa a falar com Deus da angústia que ele está passando. E todos os salmos da Bíblia, os leitores da Bíblia, os ensinadores da Bíblia sabem que todos os salmos, ele começa com uma oração. E da maioria das vezes, o salmista angustiado, o salmista louvando a Deus pela existência e também pela magnitude de Deus. E quando ele termina, ele não consegue terminar o salmo apenas louvando, ele não consegue terminar o salmo apenas expressando as suas emoções. Não. O que eu aprendo com isso? Todas as vezes que você chega à presença de Deus, mesmo angustiado, mesmo com o coração contrito, mesmo com o coração aflito, Deus vai usar a boca deste crente que está buscando o Senhor para trazer uma mensagem profética. E eu não posso, meus amados irmãos, deixar de acreditar que nesta manhã Deus vai ouvir, louvado seja o nome do Senhor, louvores enaltecendo a grandeza dele, mas Deus também vai receber o louvor e transformar a tua boca agora num canal profético para profetizar para as nações a grandeza de Deus. E quando eu olho aqui, a partir do verso 17, o salmista ele começa a profetizar. Ele começa a profetizar que o que ele estava recebendo de Deus, isto era para passar para as nações futuras, que era para distribuir para gerações que ainda ia se manifestar na face da terra. E é bem verdade que nós sabemos que uma parte desse salmo está justamente classificando, dando uma indicação para aqueles os prisioneiros que foram parar em Babilônia. A palavra de Deus vai nos dizer que este povo, eles vão para esse cativo por causa da desobediência, mas mesmo assim Deus não deixa de cumprir a promessa na vida deste povo. Eles estavam cativos, aparentemente para as nações, Judá, Israel, não teria mais condições de colocar a sua face para fora da sociedade, porque ele se encontra agora preso em Babilônia. Mas a palavra de Deus nos diz, irmão, que Deus do seu alto e sublime trono, ele se encurva e ele começa a ouvir o gemido daqueles que estavam cativos e sentenciados à morte. Permita-me, meus amados irmãos, eu trazer a palavra revelada que está em meu coração. Eu preciso entregar esta palavra revelada que está no meu coração. Isto aqui
este salmo, ele já cumpriu na vida de Israel em parte, e há de cumprir ainda. Mas meus amados irmãos, esta palavra está apontando para as nossas vidas. Eu quero acreditar, eu tive o privilégio de nascer num berço cristão, mas papai não. Papai estava dentro de um bar, quando ouviu a voz de Deus, mandando ele ir para a igreja, e ele foi e deu certo. Ele foi e levou os 14 filhos junto, e todos levantaram a mão, aceitando a Jesus como seu Salvador. Eu nasci depois, porque foram 16 filhos na casa de meu pai. Eu fui o último a nascer. Quando eu nasci, ele já estava na igreja. Mas quantas pessoas que outrora estava condenado à morte, o diabo olhava para você e dizendo: isso aqui é um projeto falido, isso aqui não vai dar certo. A mãe abriu mão, o pai abriu mão, mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz no Salmo de número 113, verso 5, quem é como nosso Senhor, que se assenta nas alturas, e se encurva para ver o que passa no céu e na terra. Revela a grandeza de Deus. Até esquisito para os doutores da Bíblia dizer que Deus está no céu. Não, é feio para os teólogos dizer que Deus está no céu. É mais bonito você dizer que o céu está em Deus, porque Ele é maior do que todas as coisas. Aí o profeta, ou Davi, o poeta, profeta Davi, ele diz: quem é como nosso Senhor, que se assenta nas alturas e se encurva para ver o que passa no céu e na terra. Aleluia. E quando ele se encurva para ver o que passa no céu e na terra, a minha Bíblia vai dizer que o Senhor olha para o monturo. Ele se encurva e olha para o monturo. E quando ele olha no monturo, ele enxerga um desvalido. Ou isto é, algo que não vale nada. Não sei se os irmãos lembram, na década de 90, me parece que foi em 92, houve o primeiro congresso da ecologia. Eles descobriram que poderia pegar um produto que passou por uma linha de produção, que outrora era lixo, e eles poderiam agora usar esse produto e novamente voltar na linha de produção para ser utilizado novamente. Só que o nosso Brasil descobriu em 1992. Mas a minha Bíblia fala há mais de 2000 anos que Deus resolveu trabalhar com produto reciclável. Ou você não entendeu, ou você não está a fim de dar glória. Há mais de 2000 anos, meu Deus descobriu que tem jeito sim trabalhar com produto reciclável. Andar abaixo, me quende sábia. Olhou dentro de um monturo e viu alguém que estava condenado à morte. E quando Jesus olha para dentro deste monturo e vê você, o diabo imediatamente aponta o dedo dizendo: isso aí já está jogado, porque não vale nada. Não quero envergonhar ninguém, mas quantos aqui que não teve o privilégio que o pastor Eliezer Borges de nascer no berço evangélico, mas que Jesus lhe encontrou lá com a idade de 15, de 10, de 20, de 30, levante a sua mão. Isso aqui, o maior resultado do Salmo 102, verso 17, 18 e 19. Deus pegou esse produto e o inimigo das nossas almas dizendo: não dá certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Primeira coisa que se manifesta é o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. O primeiro sinal já aconteceu, o Senhor lhe salvou, e hoje você está aqui e você pode levantar uma das suas mãos e dar um brado de glória. Aleluia. O amor de Deus foi tão grande que Ele olhou para você e disse: te amei. E o diabo disse: não presta,
E Jesus disse, mas eu amei. Não é desclassificando o meu Jesus, mas tem pessoas que gostam de coisa velha, tem pessoas que gostam de juntar aquilo que não presta, não tem? Não tem pessoas que tem um cantinho na casa de objeto que parece que não vai prestar, mas de repente você está precisando de alguma coisa e você lembra, opa, no quartinho de coisa velha tem algo que eu vou usar. O meu Jesus não tem quarto de coisa velha, ele tem um quarto de vaso, ele tem quarto de profeta, que ele deu um banho de misericórdia e levou lá e guardou, e disse, a qualquer hora eu te uso, a qualquer hora eu te uso, a qualquer hora eu te uso, a qualquer hora eu te uso. Primeiro o amor. Todos que Deus encontra, Ele derrama o amor. Segundo, a graça. A graça. Aprendemos na escola bíblica dominical que a graça é favor imerecido, mas não é só isso não. A graça também ela traz as características que nós chamamos de a amabilidade. Amabilidade é poder amar alguém que você não quer amar. A graça faz o pastor Reuel, um alemão bonito como esse, olhar para um neguinho feio como eu e dizer, te amei. A graça é você estar sentado aí, ouvindo o pastor pregar, com vontade de almoçar, mas a alma está dizendo, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. É a graça. Quem